Meus alunos, preste muita atenção nesse vídeo que eu vou trazer para você agora, porque muita gente me pediu para que eu comentasse sobre a mulher do fluxo de sangue. Muita gente mandou mensagem para mim e falou: Arthur, eu quero pregar nesse texto, mas eu já vi muita gente pregando sobre esse texto aqui e eu não vejo mais nada que eu possa extrair do texto. Então, a pedido de vocês, eu quero trazer algo aqui sobre esse texto que você vai se surpreender. Eu já quero pedir a você que pegue uma caneta, um papel, uma Bíblia e vamos para a palavra de Deus, porque você vai anotar o que eu vou falar agora. E eu tenho certeza que a sua mensagem a respeito desse texto vai ser completamente diferente. A sua mente vai abrir, a sua compreensão vai ser outra em relação a esse texto. Pelo menos 3 evangelhos, chamados de sinótico, traz essa história. E em um desses 3 evangelhos vai dizer alguns detalhes. Por exemplo, essa mulher era uma mulher rica, que ela tinha posses, e o texto vai dizer que ela perdeu tudo, gastando os seus recursos com o médico, para ficar sã, para ser curada. E o texto também vai dizer que ela não consegue obter a sua cura. Um outro detalhe que aparece no texto é que o texto vai dizer assim, ó: eis que uma mulher, não dá o nome a essa mulher, diz que ela é apenas uma mulher, ou seja, é qualquer uma mulher. Não aparece o nome, não aparece a identidade, mas o que me chama a atenção é que Jesus parou para dar atenção a essa mulher que não tem nome, que não tem uma identidade revelada, mas Jesus para atendê-la. Uma outra coisa também que me chama a atenção é que esse fluxo de sangue que ela tem não é um fluxo de sangue natural. Vai ouvindo porque no final vai ser surpreendente. Eu vou trazer a cereja do bolo no final, tá bom? Vamos lá, vai ouvindo aí. Esse fluxo de sangue não era um fluxo de sangue natural. O texto vai dizer que ela padecia dessa enfermidade havia 12 anos. Então, quando você for pregar sobre esse texto, você tem que conectar esse texto da mulher do fluxo de sangue com o texto acima, que é quando Jairo vem e pede para Jesus ir na sua casa, porque a sua filha está à beira da morte e ela tem apenas 12 anos. Então, a filha de Jairo tinha 12 anos de idade, e a idade da filha de Jairo era exatamente o tempo em que essa mulher estava sofrendo. Então você percebe que o motivo pelo qual Jesus para primeiro atender essa mulher. Percebe? Tem uma correlação aí, você precisa dar atenção a isso. Mas, continuando o texto, eu disse que esse fluxo de sangue não era um fluxo de sangue natural. Era um fluxo de sangue que era uma doença. Ela tinha uma hemorragia que não cessava e ela havia gastado tudo para resolver o problema e não conseguiu resolver. E o texto vai dizer, lá em Levítico, capítulo de número 15, o que acontecia com alguém que tinha fluxo de sangue. O que acontecia? Essa pessoa, ela era descartada da sociedade. Ela não podia viver dentro dos muros de Jerusalém. Ela tinha que viver fora. Por quê? Porque, segundo a lei, ela estava ritualmente impura. Enquanto esse sangue não fosse estancado, ela não podia entrar para dentro dos muros de Jerusalém. Uma outra coisa interessante que a lei diz é que ela não podia tocar em ninguém e também ninguém poderia tocar nela. Se ela tocasse em alguém, a pessoa que ela tocou ficaria impura. E se alguém tocasse nela, essa pessoa que tocou ficaria também impuro. Para você ter uma noção, se ela sentasse em algum lugar, levantasse e outra pessoa sentasse onde ela havia sentado, essa pessoa ficaria cerimonialmente impura e tinha que cumprir alguns rituais. Então a vida dessa mulher era uma vida muito difícil. Provavelmente essa mulher era raquítica porque perdia muito sangue, então era muito magra, ela vinha se definhando e ela estava à beira da morte. Já fazia 12 anos. Agora preste bem atenção. O desenrolar do texto vai dizer que ela pensa consigo o seguinte: se eu apenas... Ela ouviu a fama de Jesus, um dos evangelhos conta isso, que ela ouviu a fama de Jesus, sabia que Jesus estava passando, ela entra no meio da multidão e pensa consigo: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. Isso aqui que está o detalhe para você pegar e replicar isso na sua igreja, para você desenvolver isso aqui e pregar. Preste bem atenção. Por que ela tem essa ideia? De onde veio essa ideia de tocar na orla e ficar curada? Perceba, havia uma profecia lá no Antigo Testamento que a orla das vestes de Jesus trazia cura e salvação. Eu vou te mostrar isso aqui. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo de número 4, verso 2, o seguinte, presta atenção e marca na sua Bíblia. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então perceba, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus. Então a palavra aqui, debaixo das suas asas, a palavra que aparece no hebraico aqui, para asas, é kanaf. Eu fui buscar essa palavra no dicionário, essa palavra kanaf dá uma ideia não só de asas, porque perceba,
asas fala de proteção, asas fala de cuidado, mas também não é só asas que essa palavra aqui quer dizer. A palavra kanaf significa também borda, significa também extremidade. Orla significa veste ou uma espécie de camisa. Então, isso aqui, ele faz menção à vestimenta que Jesus usava. Era mandamento todo homem usar uma borda nos seus vestidos, na sua roupa. Então essa borda ficava pendurada e isso também era utilizado pelos sacerdotes, que havia vários sinos pendurados na roupa dos sacerdotes. Agora perceba o detalhe. Por que essa mulher ela resolve tocar na orla de Jesus? Porque ela conhecia provavelmente a profecia de Malaquias capítulo de número 4, verso de número 2. Arthur, eu não acredito muito nisso. Tem um outro texto que prova falando sobre pessoas que tocou na orla de Jesus? Então vamos lá. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 6, verso de número 56. Olha o que diz a Bíblia. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogaram-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Agora eu pergunto para você, isso aqui é coincidência? Ou essa mulher sabia que na orla de Jesus ela ia encontrar a proteção, canaf, asas, cobertura? Ela sabia que ela ia encontrar cobertura, que Jesus ia parar, entende? Jesus ia parar para ver quem havia lhe tocado, porque ela tocou diferente. O texto vai dizer que ela tocou diferente, ela tocou com fé. E o texto de Malaquias, capítulo 4, verso 2, diz que o sol da justiça traria salvação. Salvação, não é só cura, é salvação. Agora, olha vocês o texto, como que termina o texto dessa mulher. Vai dizer assim, ó, capítulo 9 de Mateus, verso 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então a mulher foi com fé, tocou porque acreditava que ia receber milagre. Todos os enfermos que tocavam na orla de Jesus recebiam milagre. E essa mulher, ela não apenas recebeu o seu milagre, o estancamento daquela hemorragia, mas também recebeu salvação. Então esse texto aqui é um texto muito profundo. Eu estou apenas te mostrando algo superficial para você pegar esse texto e pesquisar mais a fundo, para que você entregue para o seu público, entregue para os irmãos da sua igreja algo forte, algo sólido, entende? Um alimento que é bíblico. Então, o conselho que eu te dou, você que é pastor, pregador, você que é mestre, você que dá aula na escola bíblica dominical, estude esse texto na visão dos três evangelistas, na visão de Mateus, de Marcos e de Lucas, compare e você vai extrair muitos detalhes dessa história, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Espero que você compartilhe esse vídeo, espero que você tenha entendido o meu ponto de vista, porque esse texto aqui é um texto muito forte e eu quero que você espalhe isso para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.